Pessoal, para vocês que acompanham o canal Night Vila Belmiro, informações do Santos para você nessa tarde de segunda-feira. Galera, eu trago para vocês agora um trecho não, a entrevista, Fábio Carille dando a sua entrevista após o jogo do Santos contra o São Bernardo. E você vai ouvir agora o Carille falando a respeito do jogo, estratégias, enfim, qual é a opinião do Carille com relação ao jogo realizado no Morumbi pela vitória de 2-1 em cima do São Bernardo. Acompanha comigo aí o Carille dando a entrevista aqui no canal Night Vila Belmiro. Assim? Tá bom? Tá. Queria que você falasse sobre a importância dessa vitória, né? No estádio com mais de 51 mil pessoas, né? O Santos teve muita dificuldade, como era de se imaginar, né? Mas voltou a vencer. Queria que você falasse do jogo e, se você me permite uma segunda, o Juliano, que foi para todos uma surpresa negativa, né? Foi algo que ele veio para São Paulo e no vestiário acabou se decidindo que ele não iria nem ficar no banco de reserva. Queria que você explicasse o que aconteceu, se ele sentiu alguma lesão, fez algum teste no vestiário, por que nem no banco ele conseguiu ficar depois de uma semana que havia essa expectativa pela volta dele. Boa tarde, obrigado. Não foi decidido hoje, tá? Ele quis vir com o grupo, ficar junto, participar dessa festa bonita, sentir esse calor do torcedor santista, dessa bela festa. Ele participou muito dos treinos essa semana e está faltando um pouco mais de confiança. Estamos num momento que a gente não precisa correr riscos, né? Então, um cara com uma cabeça muito boa e que veio conversar com a gente achou melhor segurar um pouquinho mais, mas está num processo bem final, já indo para campo e participando bastante. Sobre a vitória, 30 pontos disputados, fazendo 22, voltando para uma liderança provisória, sabendo que o Palmeiras tem um jogo a menos e esse sim pode nos passar, se igualando esses jogos ele confirmar a vitória. Contra uma equipe que está com um trabalho já há muito tempo com o Márcio deve ter 3 anos ou mais lá no São Bernardo, um cara que eu acompanhei muito lá na base do Corinthians, fez também um trabalho muito bom, revelou bastante jogadores lá para o Corinthians. Veio a questão do calor e aí vem as surpresas do jogo, né? Na hora que eu faço a substituição, a última parada na sequência, o João sente cãibra forte, o João Schmidt, e ali a gente ficou meio travado. Daqui um pouquinho vamos ficar por esse um ponto ou vamos arriscar um pouco mais, porque Joaquim também vi colocar a mão na perna ali e era um momento muito perigoso, com um time muito bem montado, muito bem armado. Mas muito feliz, né? Falar dessa festa. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu, particularmente, não me lembro quando foi o último jogo que eu trabalhei com mais de 50 mil pessoas, né? E o Santos trazendo esse jogo para São Paulo, a torcida comprando a ideia, caravanas do interior se movimentando para vir, uma luta e uma briga para comprar ingressos. Que festa bonita, cara. Que eu, como profissional, assim, é emocionante estar participando desses momentos depois desses últimos anos tão ruins que o Santos teve. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, eu queria te perguntar sobre o Wesley e Patati, mas nos jogadores da base no geral. Hoje o Patati fez a sua estreia com a camisa do Santos, participou do cruzamento da bola da área. Com o Santos assegurando a classificação, assegurando a primeira colocação do Grupo A. Essa molecada, tanto Wesley Patati, Ian, JP Chemon, os garotos que subiram mais cedo, Souza, ou também o Samuel, o Diego Borges. Essa garotada vai receber mais chances com agora o Santos já classificado? Vai depender muito das oportunidades e do momento. Nós estamos classificados, mas almejamos ainda estar em primeiro no geral, né? É claro que a gente tem que fazer experiências e esse momento é um momento para isso, mas com muita cautela. O Patati, na minha outra passagem, já trabalhou um pouco comigo, eu conheço esse atleta, né? Sei do potencial dele, sei da participação dele lá no Catar, que foi muito boa, porque a gente acompanhou essa excursão do Santos para lá. Né, e hoje não tinha ideia de trazer ele para o jogo, de última hora ali a gente acabou trazendo ele para o jogo, né, não sente, já sabe o que é o Santos, criado dentro do Santos, e esses outros jogadores estão treinando muito, muito bem, né, o Ian e o lateral direito, Sherman, começou essa semana com a gente, vamos dar um suporte melhor para eles, para que eles possam entender, para que ali na frente eles também possam ter oportunidades. Carille, à tua direita, por favor.
Boa tarde. Ainda pegando um gancho na primeira pergunta dos meias, quando o Zanardi colocou o Vitinho, que é um meia coordenador de jogadas, colocou lá o rapaz que fez a jogada do primeiro gol um pouco pelo lado, complicou um pouco o jogo para o Santos? E por que dessa pergunta? Você tem 2 meias coordenadores de jogadas, o Casares e o Juliano, que estão voltando de lesão. O quanto é importante a presença de um meia coordenador de jogadas num time como o Santos? Obrigado. De nada, Ademir. Eu penso que com o tempo de treinamento e com a inteligência dos jogadores, claro que característica a diferença, o William e o Otero podem me dar uma resposta melhor ali. Né? Eu lembro que o primeiro gol, não vi a imagem ainda, mas eu senti que a gente afrouxou muito a marcação, não sei se pesou naquele momento, nossos volantes não conseguiram acompanhar, por conta do calor, por conta da mudança, não é fácil comer frango e macarrão 8 da manhã para quem não está acostumado, a gente sabe que tem jogador que gosta de acordar meio-dia para almoçar e já ficar pronto para um jogo à tarde ou à noite. Então, no final das contas, sabemos da dificuldade. A principal dificuldade seria o São Bernardo, que é um time que já vem fazendo bons trabalhos aí já há alguns anos, né? E depois o calor, todo esse ambiente, e daqui um pouquinho os jogadores que estão chegando, apesar de ser experiente, com a pressão de jogar com 52 mil pessoas, e eu sei que a Série B vai ser assim, os 19 jogos que o Santos fizer fora, vai ser casa cheia, porque a gente sabe que é assim, vai jogar Amazonas, enfim, Paysandu, né? Então esses momentos também é bom para uma preparação para tudo que a gente vai ter na temporada. Carille Felipe, da Rádio Bandeirantes. Na última coletiva eu perguntei sobre jogar no Morumbi, você disse, olha, a casa do São Paulo é a Vila, mas a gente sabe da torcida. A casa do Santos é a Vila, mas a gente sabe da força da torcida na capital. O Santos já está classificado, vai jogar em casa o primeiro jogo das quartas de final. Essa casa, hoje, com essa atmosfera de mais de 50 mil torcedores, pode ser o Morumbi? Você é a favor ou prefere que o Santos jogue na Vila o primeiro jogo das quartas de final? Posso passar? Acho que não. Eu penso que em alguns momentos pode acontecer isso. Eu penso, tá? Acho que aqui facilita para muita gente, falando principalmente do interior, de pessoas que vieram de outros estados, que nós estamos sabendo que vieram para esse jogo, isso pode acontecer. Não sei se num momento tão decisivo de Paulista. Aí é entender direito com a diretoria ali, se daqui um pouquinho resolver trazer para cá, não vejo problema nenhum, mesmo sabendo da força lá, mas essa atmosfera aqui hoje foi muito legal. Mas nós sabemos da nossa força que temos em casa e o que a diretoria ali acatar, o que a gente discutir, achar que é melhor, pode acontecer sim. No Paulista não acredito, mas daqui um pouquinho na Série B pode acontecer. Fábio, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, boa tarde. Até em cima disso, né, questão de Vila, Morumbi ou outro estádio, em que aspecto técnico que a Vila dá para o Santos que os outros estádios não dão, para te colocar uma interrogação para definir em qual estádio o Santos pode ter uma sequência nesta temporada? Olha, eu sei que eu tenho alguns jovens, mas o time é muito experiente, né? Hoje, eu agradecer o São Paulo aí que fez de tudo para dar uma condição legal para nós, molhar o campo antes e no intervalo, mas com 5 minutos isso acabou, né? Seca e aí o jogo fica lento, a bola não corre como tem que correr, como os estádios de hoje estão preparados para isso, né? Mas o time é experiente para jogar em qualquer campo e suportar e isso. Se eu tivesse um time mais jovem, que foi a passagem de 21, onde não podia contratar, talvez eu teria mais cuidado. Mas hoje eu sei da força da Vila, sei o quanto é forte lá dentro, né, de ter trabalhado já ali, de ter ido muitas vezes contra, né, mas é um time experiente que a gente pode jogar em qualquer lugar e dar a mesma resposta. Carille aqui, boa tarde, Iago do GE. O Carille, o Santos está classificado, já garantiu o mando de campo na Vila no mata-mata e você tem 2 jogos aí para fechar a fase de grupos. Você tem algum receio de que a concentração do seu time para esses 2 jogos caia, já que não tem mais a pressão de estar classificado, você não vai ter um clássico, você não tem um grande desafio, por assim se dizer? Só te agradecer, foi muito legal o bate-papo lá no CT, viu? Foi legal mesmo, entrevista muito legal. Não, cara, nós temos ambições. Quanto mais a gente estiver lá em cima, mais a gente pode trazer as decisões para nossa casa. Hoje, matematicamente, só o Palmeiras está na nossa frente, né, na questão de se eles fizerem o jogo dele, a gente fica em segundo. Então a gente tem ambição e vamos entrar muito sério nessas 2 partidas aí para chegar
com o mais ponto possível para trazer as quartas, trazer a semi, quem sabe trazer a final para nossa casa. Boa tarde, Carille. Rodrigo Ferreira, da Rádio Dimensão Esportiva. O William Bigode, ele é um jogador muito renomado no futebol brasileiro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da entrada dele na partida, né? De ter feito o gol da vitória. E também quão importante ele é para esse grupo do Santos, né? Para tentar subir de novo para a Série A. Conheço o William desde 2011. Trabalhei com ele lá no Corinthians, sei o profissional que é. Sei o perfil que muitas vezes, nem estando dentro de campo, ele pode ajudar bastante. Tive uma dúvida de talvez iniciar com ele ou não a partida de hoje, e aí questão de calor, questão de horário, e eu gostei muito do que eu vi contra o Novo Horizontino quando jogou os dois juntos, né? Então daqui a pouquinho você deixa para uma parte final de jogo dois jogadores que se entenderam ali, mesmo sem muito trabalho, mas é um profissional assim exemplar, trabalha que nem qualquer um, né? E vai ser muito importante para essa temporada e para que a gente consiga os nossos objetivos. Fabio, tudo bem? Guilherme Nápoles da Jovem Pan. Essa foi a primeira semana que o Santos teve desde o início do campeonato livre para treinamento. E você disse depois da derrota para o Novo Horizontino que você ia usar essa semana para ajustar alguns erros e também recuperar os jogadores. Passada essa semana, passado esse tempo, com a vitória do Santos, eu queria que você fizesse um panorama de como foi essa semana para o Peixe. A semana foi muito legal, muito controlada, junto com a fisiologia, com a preparação física, para que a gente não errasse, porque muitas vezes um jogo 11 horas no domingo, você quer treinar 11 horas durante a semana e o desgaste acaba batendo, então a gente não treinou nenhum dia às 11 horas, continuamos com o nosso trabalho de programação. É claro que faltou muita coisa e tecnicamente assim, a gente ficou abaixo, principalmente a parte final do jogo ali, com essa questão do calor, do cansaço, do mormaço. Mas a gente estava melhor postado, acho que tecnicamente a gente poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu como técnico do time, eu tenho que entender o dia, a hora, o calor e tudo mais, e principalmente uma equipe que a gente enfrentou bem legal, mas agora é uma sequência, né? Agora dificilmente vamos jogar no meio de semana, a gente vai ter tempo para trabalhar e deixar não só os 11 que vão entrar dentro de campo, mas o grupo todo sabedores do que tem que fazer a cada jogo. Bom dia, Carille, Gabriela do UOL. Queria te perguntar qual é a sua expectativa agora, porque você queria muito esse período para trabalhar. Você falava que você tinha pouco tempo de treino, eram jogos mais próximos, né? E agora você está tendo a semana livre. Então, qual é a sua expectativa? Você tem possibilidade, por exemplo, de você reavaliar o time inteiro titular, ver quem está melhor, ver nos treinos se tem possibilidade de mudança? E uma pergunta isolada, por favor, sobre o Morelos, que você disse que provavelmente ele teria uns 60 minutos aí de campo. Queria uma avaliação sua e uma análise sobre o jogo dele, por favor. Muito obrigada. De nada. Então, a gente reclama e parece que era só o Santos, muitas vezes assim, que não tinha esse período para treinamento, mas, não, assim, de uma forma geral, né? Mas para nós, treinar nesse momento é muito importante. Falar de Palmeiras, já tem um grupo formado há não sei quantos anos. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tem um grupo formado com poucas mudanças. Dos maiores aí, Corinthians e Santos são os que mexeram bastante e aí precisa de trabalho. Você pega o Red Bull, já tem uma ideia, já fez um ótimo brasileiro ali. São Bernardo, Mirassol, Novo Horizontino, que por um ponto não subiram para a Série A. Então, para esses times, é claro que o trabalho é importante, mas não é tão importante quanto para nós e para o Corinthians, por exemplo. Né, de deixar as coisas mais definidas e aí a gente acaba sofrendo. Por isso que o que aconteceu nos 9 jogos ali foi muito importante, ter feito 19 pontos em 9 jogos sem muito trabalho, sem deixar definido, e muitas vezes vídeo e conversa. Né, isso me deixou muito feliz, acima do esperado, e agora a gente tem tempo para deixar mais organizado, para que a gente agrida mais o adversário, para que a gente sofra menos, para que a gente deixe a equipe mais equilibrada. Morelos, eu já falei isso em outras vezes, conheço esse jogador há muito tempo, acredito muito no potencial dele, não só dele, mas de todos os jogadores que estão aqui. É um cara de área, é um cara que tem algumas movimentações interessantes e com o tempo o grupo pode entender isso melhor e fazer com que ele participe em melhor condições de finalizar mais, de incomodar mais o adversário. Carille, sua esquerda, boa tarde, parabéns pela vitória, pela liderança. A minha pergunta é a seguinte, no segundo tempo você fez a substituição do Pedrinho, o Pedrinho foi bem no primeiro tempo, correu, deu uma fumaça ali no time de São Bernardo, e você morreu com uma substituição sem fazer e deixou o Guilherme em campo. Na tua avaliação, o Guilherme não estava cansado, você queria um pouquinho mais de tempo com ele, você avaliava que não tinha uma outra opção para poder substituí-lo ali no segundo tempo,
E só para complementar, já passou da hora de parar com jogos às 11 da manhã, no meio do verão, porque isso prejudica muito o espetáculo, tanto para a torcida até para os jogadores que sofrem bastante, né? Nós tínhamos um jogo para fazer aqui no Morumbi, um acordo que tinha entre clubes, e a gente sabe que tem São Paulo, Palmeiras e Corinthians aqui, que depende de horário, depende de polícia. Tem outro jogo grande aqui em São Paulo hoje? Tem, né? Acho que é Corinthians, aí tem problema de torcida, encontrar em metrô e pela cidade aí, né? Então acho que foi bem pensado. É claro que não é o ideal, a gente sabe que a temperatura, hoje era o dia que a gente torcia para chover um pouquinho, né? Aquela chuvisqueiro pelo menos. A outra mesmo, desculpa. Então ali a gente pensa nos trabalhos de bola parada. A gente tem um time que é muito forte no jogo aéreo, e o Guilherme é esse cara que participa das jogadas de bola parada. A entrada do Wesley, ele é um pouquinho mais pensador do que o Pedrinho, e o jogo não estava para ficar arrastando bola. Muitas vezes o Pedrinho chegou até no primeiro tempo com mais um jogador contra 5 deles, era hora de pisar e valorizar mais a bola, características diferentes. Então, na verdade, ali a gente optou em ter um cara que pisa mais na bola, que triangula mais, do que aquele cara que é só de velocidade, e o Guilherme mais por isso mesmo, um cara mais decisivo, um cara que tem as jogadas de bola parada com ele, ainda mais que eu tirei o Otero, que seria o outro ali, né? E por isso foi essa decisão. Última pergunta. Carille, boa tarde, parabéns pela vitória, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carille, ainda falando do meio de campo do Santos, o Santos tem uma dupla de volantes muito bem entrosada, até pelo pouco tempo de jogo, que é o Pituca e o João Schmidt. Só que esse meia de criação, o camisa 10, vamos dizer assim, tá faltando, ainda mais com a ausência do Juliano e do Casares. Hoje, no segundo tempo, o São Bernardo preencheu o meio e o Santos colocou o Bigode, que acabou fazendo quase uma dupla de atacantes com o Furt, jogando quase num 4-2-4. Qual que era a ideia de jogar com o meio campo um pouco mais aberto para os volantes distribuírem o jogo, ou o Bigode voltando? Porque acabou dando muita bola para o São Bernardo no meio de campo. A gente não conseguiu pressionar os zagueiros dele, essa era a ideia de ter os dois ali quando tivesse sem bola, e com bola era para o William rodar um pouquinho, né? A gente até pensou em iniciar assim a partida com o William ali, que eu acho que é o que tem mais características para fazer o papel ali, jogar perto de 9. Claro que não sendo um meio armador, mas sendo um meio atacante, mas a partir do momento que a gente coloca dois jogadores assim, o jogo tem que ser pelos lados. A gente sabe do jogo aéreo do Furk, da participação que o William tem. Entrou mais um dentro da área, que agora eu não lembro quem é. Pode ser o Guilherme. Então o jogo passa a ser pelos lados, né? Então já abriu o Patati aqui, o Guilherme lá, e o menino achou um bom cruzamento e a gente saiu vencedor com isso, mas característica de meia são os dois, né? Os outros ali eu sei que pode dar uma resposta, mas com características diferentes.